Olá, boa tarde a todos, graça e paz. Mais um dia de muita vitória na presença do nosso Deus. Hoje a gente vai falar aqui sobre uma passagem muito importante, palavras do nosso Senhor Jesus, palavras de um Deus poderoso, de um Deus misericordioso. Hoje é mais um dia de vida, um dia de reflexão. Hoje eu tive uma triste notícia, uma vizinha minha que faleceu e Salomão, ele tem uma reflexão que ele diz que o final é melhor do que o início e é melhor o dia de morte do que o dia de nascimento, o dia de festa. E eu entendo um pouco disso porque nos faz refletir, nos faz pensar sobre o que a gente passou. Aquela pessoa era uma pessoa idosa, não conhecia muito bem, mas eu vi aqui ela algumas vezes, era uma pessoa idosa, então teve toda uma vida. E aí eu faço a reflexão do seguinte: será que eu fiz tudo que eu tinha para fazer? Será que eu realizei a obra que me foi confiada na mão? Não sei da história dela, mas essa reflexão é pessoal, é minha. Eu, Édipo, será que eu fiz o que eu tinha para fazer? Será que eu fiz o que me foi confiado para fazer? O que Deus entregou na minha mão, será que eu aproveitei? E vai mais ou menos de encontro a isso, a palavra do Senhor. E diz assim, ela vai se encontrar em João, Evangelho segundo João, capítulo 17, versos 3 e 4. E diz assim a palavra do Senhor: E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. E eu te glorificarei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. Interessante, né? Ele vai dizer o seguinte, que a vida eterna é essa, conhecer um único Deus, um Deus verdadeiro. Não existe outro. Não existe outro acesso ao Pai, não existe outro acesso ao céu, não existe um atalho, não existe um outro caminho. Afinal, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por Ele. E a palavra do nosso Deus, ela vai dizer o seguinte, que conheçam a Ti. Conhecimento é interessante porque, por exemplo, eu tenho 36 anos. Então eu conheço o meu pai há 36 anos. Se eu estiver ali na esquina e ele me chamar, ele assoviar, eu vou saber que ele está me chamando por quê? Porque eu tenho uma convivência com ele. Eu conheço ele há algum tempo. Eu já vi ele se expressar dessa maneira diversas vezes. Então eu conheço. E às vezes a gente tem dificuldade de ouvir a voz do Senhor, a gente tem dificuldade de ouvir aquilo que Deus nos pede, aquilo que Deus nos confiou para fazer, porque a realidade é que a gente não tem passado tempo com Deus. Conhecer uma pessoa, eu aprendi isso na minha vida. Que a gente conhece uma pessoa depois que a gente convive com ela. Eu não posso dizer assim, eu conheço o cantor tal. Por quê? Porque eu vi ele 2 vezes numa festa, porque eu encontrei com ele, tirei uma foto, eu conheço ele? Acredito que não. Às vezes a gente namora uma pessoa, pretende casar e aí vai viver junto e E aí que a gente vai conhecer a pessoa, por quê? Porque você vê a hora que a pessoa acorda, você vê a hora que a pessoa dorme, você vê a maneira que a pessoa acorda, você vê a maneira que a pessoa dorme, você vê a maneira que a pessoa reage quando está com raiva, você vê ela como ela reage quando ela está calma, você conhece às vezes até o olhar, Quantas vezes eu ouvi as pessoas falarem isso, não, eu conheço até o olhar daquela pessoa. Quando você olha desse jeito, é a convivência que faz isso. A convivência com meu pai faz com que eu conheça a voz dele quando ele me chamar. E a convivência com Deus vai fazer eu entender no meu coração o que Deus quer de mim na hora que Ele falar comigo. Mas a vida eterna é essa, que conheçam a Deus como único e suficiente Salvador. Único e suficiente Salvador. A palavra único e suficiente, uma já elimina a outra. Ele é o suficiente. Não precisa de figuinha, não precisa de pé de coelho, não precisa de ferradura na porta da casa, não. É o sangue de Jesus nos umbrais da minha casa. Hoje eu estava meditando sobre essa palavra de Êxodo, e quando Deus ele vai ferir os primogênitos ali no Egito, para tirar o povo da escravidão, e o povo passa ali, as pessoas passam o sangue do cordeiro nos umbrais da sua casa.
Quando a gente passa o sangue do Cordeiro nos umbrais da nossa casa, o mal não nos toca. Mas como saber quem é Deus? Se a gente não tem convivido com Deus. A gente tem acreditado naquelas repasses da internet, passa isso daqui para dar sorte, faça isso daqui tantas vezes para dar sorte. Mas Deus é o suficiente, único e suficiente. Essa reflexão ela é interessante, a saber que a vida eterna é essa, que conheçam a Ti como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me fizeste para fazer. Esse capítulo todo ele fala sobre uma oração de Jesus. Aqui Jesus ele está orando pelos discípulos antes dele ser assunto ao céu. E aí ele faz essa oração. Essa oração. Ele conhecia a Deus. Por quê? Porque ele passava tempo com Deus. Ele sabia o que Deus queria que ele fizesse. Ele sabia qual era a obra que Deus tinha confiado ele para fazer. Eu conheço algumas obras que Deus me confiou para fazer. Essa aqui é uma delas. Deus ele me deu uma sabedoria, uma facilidade para falar em público. Desde pequeno, quando eu estudava e aí eu ia apresentar trabalho, eu sempre era mais desenrolado, não tinha vergonha de falar em público. Eu lia ali um texto e eu conseguia traduzir, sabia explicar. Existem algumas pessoas que existe até um termo chamado analfabeto funcional, que é uma pessoa que ele lê, mas ele não compreende o que ele lê. Tem pessoas que são assim, eu nunca fui assim, eu li com facilidade. Então, todo dom que Deus me deu é para glorificar o nome do Senhor. Todo dom que Deus te deu é para glorificar o nome do Senhor. Quando você passa tempo com Deus, quando você conhece ao Senhor, Ele te indica que aquilo que Ele te deu para fazer, aquilo que Ele te ensinou a fazer, aquilo que Ele te doutrinou a fazer, é aquilo que Ele quer que você use para glorificar o nome dEle. Ah, mas você está falando isso, eu sou um mecânico. Como que eu vou glorificar o nome de Deus sendo um mecânico? Sendo um mecânico honesto, sendo um mecânico bom. Sabe por quê? Porque eu acho que existem muitos mecânicos e muitos mecânicos bons. Mas um mecânico bom e cheio da presença de Deus, eu tenho certeza que ele é ainda melhor. Existem muitos padeiros bons, mas um padeiro que faz um pão gostoso e está cheio da presença do Senhor, eu tenho certeza que além dele fazer o pão, abençoar a vida das pessoas, ele vai ser muito mais excelente. Sabe por quê? Porque além de um padeiro, ele também pode ser um pai. Além de um mecânico, ele também pode ser um avô. Além de um padeiro e um mecânico, eles também podem ser chefes de família. E se eles forem bons e cheios da presença do Senhor, eu tenho certeza que tudo aquilo que eles fizerem vai ser bem sucedido. A palavra do Senhor hoje ela nos fala da seguinte maneira, que essa é a vida eterna, conhecer Deus como Senhor e Salvador. Mas que também, aqui enquanto estamos na terra, a gente tem uma obra para fazer. Não fuja do teu chamado. Procure conhecer o que Deus ele tem para você. Procure passar um tempinho a mais com Deus. Consagre as suas primícias ao Senhor. Eu já percebi que o meu dia é bem melhor quando eu acordo e oro ao Senhor. Quando eu acordo, me ajoelho no pé da minha cama, entrego o meu dia na mão do Senhor. Tenho uma coisa para fazer, tenho ali um negócio para assinar, um documento para correr atrás. E aí eu vou e entrego ao Senhor os meus planos e todos eles são bem-sucedidos. Por quê? Porque eu resolvi entregar no Senhor. Não é simplesmente acordar da cama e pisar com o pé direito. É começar com a atitude direita. E a atitude direita é consagrar ao Senhor os nossos planos. O nome desse canal aqui é Como é Bom Ter um Pai. E é muito bom ter um pai zeloso, cuidador. E a gente vai falar aqui muitas vezes sobre isso. Espero que o material desse canal tenha agradado vocês. Mas eu espero mais que o Jesus ele toque no seu coração. O desejo do meu coração e as orações do meu coração é que Deus toque a vocês e unja a vocês de uma forma especial. Eu não sei o que nenhum de vocês tem passado, mas eu espero que o Senhor possa agir com providência na sua vida. E sabe por que eu falo isso? Porque a intimidade que eu tenho com o Senhor ela é pouquinha, ela não é mais do que ninguém. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém, mas a pouca intimidade que eu tenho com o Senhor me fez conhecer que Deus ele é bondoso, ele é misericordioso e ele pode agir na tua causa. Sabe por quê? Porque ele já me tirou de cada situação, de cada aflição. E eu tenho certeza que ele pode fazer isso por cada um de vocês. Se você chegar para uma águia e falar um dia eu vou voar, ela não vai duvidar de você, sabe por quê? Porque um dia ela não voava e hoje ela voa.
Se você chegar para uma pessoa que está fazendo menos que você falar que você vai voar, ele vai desacreditar, ele vai rir de você, ele vai te colocar para trás. Então eu quero te dizer o seguinte, como alguém que um dia já foi liberto, livrado de muitas aflições, de muitas perseguições, de muitos desafios, eu te falo, você também vai conseguir. Uma pessoa que já conseguiu uma coisa, ela não vai rir de você e não vai duvidar de você. A pessoa que nunca construiu nada, ela vai duvidar de você. Ela vai dar conselhos para você desistir. Ela vai dizer, não, isso não vale a pena não. Mas eu tenho certeza que vai. Vai sim, vale a pena. Amém? Tudo aquilo que a gente tem feito para o Senhor, tudo aquilo que a gente tem entregado na mão do Senhor, eu tenho certeza que vai valer a pena. Já valeu a pena. E hoje nós estamos aqui. O que eu desejo para mim, eu desejo para cada um de vocês. Espero que o Senhor abençoe a vida de cada um de vocês em nome de Jesus. E até a próxima. Não esqueça, deixa seu like, curte, comenta, compartilha. Envia para alguém que está precisando. Envia para aquela primeira pessoa no seu enviar. Em nome de Jesus. Amém? Tchau, tchau.